Olá, povo de Deus, paz seja convosco. Mais uma vez eu venho sempre na permissão do Senhor te trazer uma palavra de fé, de amor e de esperança, uma mensagem viva chamada Jesus Cristo. Por isso, nesta pequena mensagem, abra o seu coração e deixe que a glória de Deus inunde todo o teu ser. Eu quero ler aqui no livro de Romanos, na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 17, que nos diz: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Amados, quando Adão cai no jardim do Éden, Adão perdeu a autoridade que ele tinha. O Senhor havia criado Adão, se formos pegar Gênesis 1:26, e criado ele à imagem e semelhança de Deus. Adão foi feito para dominar a terra, para subjugar as coisas dessa terra. Mas quando Adão peca, ele vende o seu direito de autoridade, a autoridade que ele tinha, ele vende a sua autoridade para o inimigo. E no decorrer da história, até a cruz do Calvário, o homem foi escravo do diabo. O homem padeceu os efeitos do pecado, a morte, as enfermidades entraram no mundo e isso foi causando maldição na terra. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus, na cruz do Calvário, ele derrota o inimigo, dizendo: está consumado. Ali em João 19:30, Jesus consuma a vitória sobre o inimigo. A Bíblia vai dizer que Jesus derrotou o diabo na cruz do Calvário. E Jesus restaura a autoridade que foi perdida a cada um de nós. E hoje nós podemos reinar em vida por Jesus Cristo. Isso não é uma mensagem de autoajuda, isso não é uma mensagem como se tem por aí alguns livros de autoajuda. Não, isso é Bíblia. A Bíblia diz que nós podemos reinar em vida por Cristo, que se pela ofensa de Adão a morte reinou, muito mais agora nós recebemos uma graça superabundante, um favor que nós não merecíamos, mas nós recebemos por Cristo e recebemos o dom da justiça. A justiça de Cristo foi imputada a nós. A Bíblia vai dizer que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus em Cristo. 2 Coríntios 5:21. Tudo aquilo que era de ruim, que estava sobre nós, enfermidades, pecado, maldição, Cristo levou sobre si e nos imputou a sua justiça. Hoje nós somos abençoados graças ao que Cristo fez. Cristo se tornou maldição para que eu e você sejamos abençoados. E a Bíblia vai dizer que graças a esse dom da justiça, essa justiça imputada, acreditada, nós podemos reinar em vida. Muitos pensam que podem reinar somente quando Jesus voltar, ou no tempo do milênio, mas não. A Bíblia vai dizer aqui que nós nessa vida, nós já podemos reinar sobre o pecado, reinar sobre as enfermidades, reinar sobre as opressões. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. O crente, ele não deve andar como um derrotado. O crente não deve andar como um fracassado, de cabeça baixa, dizendo: nada dá certo para mim. Nada dá certo porque você está falando. Porque tá tudo dando errado. A minha vida é um fracasso. Nada dá certo. Eu nasci para perder. Muitos chegam a dizer isso. Na minha vida tudo dá errado. Não. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores, então eu tenho que andar como vitorioso. A Bíblia diz em Provérbios 18:21 que a morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão do seu fruto. As nossas palavras têm o poder de criar vida, de criar o nosso futuro. Nossas palavras são uma profecia. Então comece a declarar a partir de hoje: eu vou andar em perfeita vitória. Eu vou andar como vencedor. Jesus me chamou para reinar em vida. Eu não aceito isso acontecer na minha vida. Eu não aceito o fracasso. Eu não aceito a derrota. Eu vou andar como vitorioso, porque eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Eu tenho tudo aquilo que Deus tem. Deus repartiu comigo a sua herança. Então não ande como um derrotado. Não ande como uma pessoa fadada ao fracasso. Deus te escolheu para vencer. Você nasceu para vencer. Em Jeremias 1:5 diz, 4 e 5: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor,
dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Deus te escolheu antes da fundação do mundo, porque Ele sabia do seu potencial. Ele sabia que você poderia vencer e conseguiria vencer. Deus sabe do seu potencial. Deus sabe que você é capaz. E Ele te escolheu. Ele te predestinou. Deus te destinou para reinar. E Deus quer que você reine, que você assuma essa mentalidade vencedora, que a partir de hoje você pare de murmurar e reclamar e passe a viver aquilo que Ele preparou para você.